Olá, jovem, graça e paz. Seja bem-vindo aos nossos vídeos dessa semana, sempre às 21 horas no YouTube. Como eu tinha avisado, se você acompanha o nosso trabalho, essa semana nós iríamos continuar a falar de oração. Márcio, e por que falar de oração? Oração é um tema maravilhoso, né? É simples, porém, se tem algo que o inimigo nos resiste, se tem algo que nesses dias modernos tem prejudicado os jovens, é essa insistência em deixar a oração por último, em deixar a oração para depois, em deixar a oração para mais tarde, ou quando todas as tarefas do dia forem resolvidas. E o que tem jogado a oração sempre para depois, para segundo plano, para algo que pode esperar na vida dos nossos jovens? Eu trago uma palavrinha aqui que você tem ouvido muito, todos nós ouvimos: preocupação. Jovem, a preocupação ela nos rouba da presença de Deus, ela nos tira o coração de ouvir o Senhor. E por quê? Porque a preocupação nos leva a meditar nos problemas, nas dificuldades, nas batalhas. Quando estamos carregados de preocupação, nós meditamos, só que não meditamos na pessoa certa, na palavra certa, não meditamos na direção certa. Talvez tenha sido isso que o exército de Israel fez diante de Golias, né? Ficaram dias ali meditando, preocupados com o ataque, ou preocupados em encontrar um soldado corajoso bastante para enfrentar aquele gigante. Aí Davi, que não tinha essa preocupação, ele foi lá, enfrentou o gigante e o derrubou. Mas você se lembra de algo? Davi passava tardes inteiras meditando na presença do Senhor. Os salmos claramente são um exercício, uma poesia declarada de alguém que meditava sobre a bondade, o caráter, a beleza, a fidelidade, a grandiosidade do nosso Deus. Não à toa, o Salmo 23 é um salmo maravilhoso, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Coisa impressionante. Parece que Davi já tinha um relacionamento profundo com Deus. Ele não se gastava preocupado com as tantas situações da vida. Então, pegue aí nossa primeira paradinha, nosso primeiro aviso ou conselho para você, jovem. Ao invés de meditar nas preocupações, no vestibular, na faculdade, nas tantas listas de coisas que você tem por fazer, que tal meditar na palavra de Deus? Que tal fechar a porta do seu quarto, entrar e meditar na coisa certa? Em oração, começar a declarar um salmo. Que tal, ao invés de ficar falando das dificuldades, ficar pensando nos problemas e nas limitações, você não entra para o seu quarto e comece a orar e dizer: Senhor, Tu és o meu pastor. Diante da dificuldade, Tu és aquele que me capacita. O Senhor é que gera descanso no meu coração e eu tenho certeza que o Senhor me conduzirá a águas tranquilas. Eu particularmente gosto muito do Salmo 27, quando o salmista diz que ainda que o exército se levante contra mim, ainda que exploda a guerra bem na minha direção, eu confiarei no Senhor. E o versículo 4 desse salmo diz que eu pedi uma coisa para o Senhor: morar na sua casa. Coisa linda é morar na casa de Deus. É conviver com os irmãos, é aprender no templo, é aprender sobre a palavra, é ter a vida regada pela santa presença, pelo corpo de Cristo, pelos ensinamentos de tantos homens e mulheres levantados por Deus para contribuir conosco. Como é bom meditar na palavra. Olha o que diz aqui a palavra de Deus, Jeremias 17, 5, 6. Diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto e não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto
na terra salgada e inabitável. Que coisa horrível, né? Muitas vezes pegamos esse versículo aqui para dizer: eu não posso confiar em ninguém. Ei, não distorça o conteúdo. Esse versículo fala muito mais para nós. Quantas das vezes achamos que ficar aí pensando nos problemas, nas preocupações, nas tantas coisas para fazer, que nós daremos solução? Mas o versículo diz que quando nós fazemos isso, nós saímos da presença de Deus. Nós começamos a entrar nessa situação literal de pessoas que tendem à ruína. Por quê? Porque eu vou dar jeito na minha vida. Cuidado, jovem, não tenha esse posicionamento. Entre no seu quarto, separe um momento de oração. Você vai ver mais à frente durante esta semana que a oração fala disso. A oração fala de alguém que decidiu depender do Senhor, decidiu consultar o Senhor, decidiu se guiar pelo Espírito Santo. Não olhe para a sua mão e diga: eu sou forte, eu sou bom, eu vou estudar muito, eu vou conseguir, eu sou inteligente, eu consigo discernir o melhor o caminho. Ei, jovem, a palavra diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O que você deseja, jovem? Será que o que você deseja, você confia para colocar diante do Senhor? Márcio, como eu faço isso? Faça em oração. Oração é você fechar a porta, entrar ali e falar com Deus. Opa, não se engane. Não fique com raiva de mim, achando: Márcio, mas oração é só isso? É só quando eu estiver no meu quarto, porta fechada? Não. Você pode orar em todos os momentos. Aliás, deve orar em todos os momentos. Mas se você ama mesmo o Senhor, será que você não consegue separar 10, 15, 20 minutinhos? Vai aumentando isso aí, onde fica só você e Ele, né? Continuando, Jeremias 17, agora versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. A sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Eu não sei se você já observou a diferença de um jovem cristão que tem uma vida verdadeira de oração e daquele que vive correndo. Quando vier o dia mau, quando vier uma situação difícil, quando vier uma enfermidade, quando tiver um problema de relacionamento, um problema no profissional, um problema na família, aquele jovem que tem uma vida de oração, o comportamento dele é completamente diferente. Ele afunda as suas raízes e encontra solução, encontra vida, encontra sustento em Deus. Mas aquele jovem que não tem uma vida de oração, que julgava-se forte demais diante da dificuldade, ele fica desesperado. Eita, hein? Aqui eu estou até falando de um benefício indireto da oração, né? Porque quem ora consegue descansar em Deus, dorme melhor, vive de bom humor, consegue ficar livre dessas 1001 preocupações, porque consegue se entregar ao cuidado de Deus. Quanto benefício, né? Como que a oração ela é marcante, ela é poderosa, parece um ato tão simples. Pois é, Deus utiliza essas coisas simples para edificar, para marcar poderosamente a nossa vida. Salmos 1, versículo 2 diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Quer ser curado dessa angústia terrível da preocupação? Pegue a palavra de Deus, entre no seu quarto, some ela com oração. Não medite nos problemas, medite na palavra de Deus. Faça isso em oração, declarando a palavra. Segundo ponto que eu quero falar para você no dia de hoje é: quando meditamos na palavra, relembramos do caráter e da fidelidade de Deus, né? Eu estou falando aqui para você pegar a palavra de Deus e partir em oração. Porque muitas vezes a nossa oração é apenas uma lamúria. Deus precisa disso, Deus isso está ruim, Deus está doendo, Deus as coisas não estão acontecendo. Isso parece uma lamentação terrível. Não, faça a sua oração ter uma base sólida. Pegue a palavra de Deus.
Eu falei aqui que quando nós meditamos nessa palavra, quando nós vamos orar essa palavra, olha que coisa linda que acontece. Nós nos lembramos que Deus é um Deus fiel, é justo, bondoso e tem o melhor para nós. Filipenses 4, 6 e 7 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, olha a oração aqui, e pela súplica. Mas como é que é isso, Márcio? Eu vou chorar pelo que eu quero? O versículo diz, com ações de graça. Você vai colocar diante de Deus sim o que você precisa, vai expor tudo, mas como você vai terminar essa oração? Papai, muito obrigado, eu te louvo, o Senhor me ouve, o Senhor me atende, o Senhor é um Pai bondoso. Que versículo poderoso, hein? E aí o que vai se seguir quando você fizer isso, entregar tudo a Ele? A palavra diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Que lindo, né? Estamos só aquecendo, é o primeiro vídeo. Nós vamos com 6 vídeos esta semana, em oração, simples assim, segunda parte, né? Que Deus te abençoe. Nós vamos orar agora para que você possa sair da preocupação e orar, entrar numa vida de oração, pegar a palavra de Deus, orar a palavra, andando, agachado, deitado, na sua casa, no monte, na cozinha. Só sei que você deve concentrar-se no Senhor. Vamos orar? Paizinho querido, Deus Todo-Poderoso, eu oro por esse jovem que muitas vezes fica preocupado. As provas vão chegando, as contas vão chegando, os boletos da faculdade e surge uma aflição terrível. Ele olha também para situações familiares, ele não consegue saber o que fazer. Nós vamos ensinar a ele esta semana, debaixo da tua graça, sobre oração. E eu oro para que ele absolva, que ele pega esse estudo, que ele pegue isso aqui de coração aberto e coloque em prática. Porque se assim fizer, o Senhor me mostra que grandes cadeias, fortalezas da mente serão quebradas. Coisa linda, o Senhor é bom. Eu te agradeço pela vida desse jovem que está nos vendo, que está nos assistindo, que essa palavra possa fazer morada no seu coração. É o que eu te peço no nome de Jesus. Muito obrigado, papai. O Senhor sempre nos ouve. O Senhor sempre ouve esse jovem que está parando para ouvir a palavra. Obrigado, no nome de Jesus. Amém. É isso, jovem. Papai é bom, viu? Pode confiar nele, pode se achegar com confiança. Por favor, venha conosco, vamos caminhar junto essa semana, falar de oração. Eu tenho certeza que ele vai falar com você. Por favor, se inscreva aí em nosso canal, marque o sininho, deixe o seu comentário, nos abençoe também com as suas orações. Entre lá no Spotify. O FIC vai impressionar você. Lá no FIC também nós estamos falando de oração. Tá bom? Até nosso segundo vídeo amanhã. Um grande abraço. Fique com Deus.